Olá, seja bem-vindo à sua primeira aula do curso de Pensamento Educacional para Educadores. Meu nome é Gabriel e eu estarei com vocês nesse breve período ensinando um pouco mais sobre o que é isso. Primeiramente, o que é pensamento computacional? Segundo a definição, é a habilidade de mobilizar os conhecimentos para solucionar os problemas com eficiência, a partir do uso da tecnologia. Para isso, é preciso dominar os fundamentos da computação, bem como explorá-los de forma crítica, criativa e estratégica. Assim, o pensamento computacional permite encontrar soluções não apenas no que se refere à apropriação da tecnologia, mas também em relação às demais áreas do conhecimento. Para isso, a gente vai utilizar uma plataforma que chama Scratch. Esta plataforma é uma linguagem de programação que lhe permite criar seus próprios jogos, animações, músicas, artes e histórias interativas. O site é dividido em basicamente alguns tópicos, entre eles a aparência, os sons, os movimentos, os eventos, os sensores, as variáveis, os operadores e os controles. Este site ele utiliza uma abordagem diferente de programação. Ele utiliza a programação em blocos. O que seria a programação em blocos? A programação em blocos nada mais é do que uma metodologia visualmente amigável e com um objetivo prático para o ensino dos conceitos iniciais ligados à programação, desenvolvimento de software, aplicativos ou uma lógica de forma geral. Isto é uma forma mais simplificada de explicar como funciona o algoritmo, para pessoas que nunca tiveram contato com algoritmos antes. Mas eu estou falando tanto de algoritmo, o que seria o algoritmo? O algoritmo, embora às vezes não percebemos, utilizamos o algoritmo no nosso dia a dia e não sabemos ao certo o que é. Para a execução de alguma tarefa ou mesmo de algum problema, muitas vezes inconscientemente executamos algoritmos. Como, por exemplo, o algoritmo é simplesmente uma receita para executarmos uma tarefa ou resolver algum problema. E como toda receita, um algoritmo também deve ser finito, ou seja, ele deve terminar. Se seguirmos uma receita de bolo corretamente, conseguiremos fazer o bolo. A computação utiliza muito esse recurso. Então, se você pretende aprender programação, obviamente deve saber o que é algoritmo. Mas vamos ver na prática como um algoritmo funciona. Vamos supor que você tem um algoritmo de candeeiro. O candeeiro não acende. Qual a sua próxima opção a fazer? A lâmpada está enroscada? Se não, você deve enroscar a lâmpada. Se ela estiver enroscada, você deve ver se a lâmpada está fundida. Se ela estiver fundida, você troca a lâmpada. Se não, você deve comprar um novo candeeiro. Ou seja, você percebeu que o algoritmo nada mais é do que uma sequência de passos, com decisões a serem tomadas e com alguns laços a ser repetidos. Você vai ver isso mais para frente quando a gente começar a utilizar o Scratch. Este algoritmo é o exemplo de como o computador entende um algoritmo. Você pode ver aqui que tem o início do algoritmo e aqui tem escreva, ou seja, ele vai escrever na tela, digite um número, ele vai ler esse número, ou seja, você vai digitar esse número no teclado e ele vai ler, e ele vai fazer uma condição. Se o número for maior que zero, então ele vai escrever o número é positivo. Se o número for menor que zero, então o número é negativo. Se não, o número é zero, e não existe outra opção. Fim algoritmo. Você pode ver que a gente declarou uma variável aqui em cima chamada num, do tipo inteiro. A gente vai ver isso mais para frente, como funciona, tá? Quais são os principais usos do algoritmo? Principalmente automação. Imagine quão trabalhoso seria se houvesse uma equipe dedicada à avaliação manual de cada busca realizada pelos milhões de internautas ao redor do globo. Imagina como seria para indexar todos os sites que são criados todos os dias pelo Google. Teria que ser manualmente? Imagina o trabalho que isso daria. Para isso existem os algoritmos. Os algoritmos também servem para prever tendências. O conhecimento de algoritmos permite que você seja um passo à frente na etapa do planejamento, ou seja, você consegue prever resultados com base em estatísticas e com base em algoritmos. E também serve para mediação. Enquanto você navega no Facebook, identifica quem são os usuários e tipos de posts, como os que mais interagem, assim, seu objetivo principal é entregar publicações de qualidade que se adaptam ao seu interesse. Ou seja, o algoritmo ele se adapta a cada pessoa em sua respectiva plataforma. Então, por exemplo, vamos supor que você use YouTube. Acho que você já deve ter percebido que quanto mais você assiste um tipo de vídeo, mais ele aparece para você. Isso funciona porque o algoritmo ele identificou que você tem um padrão de estilo e ele vai sempre te recomendar aquilo para ter mais alcance com você, para você assistir mais e, consequentemente, dar mais dinheiro para eles. Nessa primeira aula foi isso, espero que tenham gostado. Isso foi só uma introdução do que será o nosso curso, tá? Na próxima aula a gente já vai preparar o ambiente e vai ver como funciona certinho. Obrigado.